pessoal! Espero que com a graça de Deus todos estejam bem. Estamos aqui para falar um pouquinho sobre o resumo que faz parte de... Eu estive olhando entre as redações da Universidade Federal dos 5 últimos anos, todos, absolutamente todos os anos, foram solicitados pelo menos um resumo, tá? Eu li em um artigo que dos 10 últimos anos foram todos eles foram solicitados resumos, tá? Teve um ano, se eu não me engano, é 2017 e 2018, que foi solicitado uma só redação, geralmente são 3, né? Mas nessa única redação foi solicitada o resumo, né? O gênero resumo. Vamos lá. O resumo é uma ferramenta muito útil para estudo, né? Então, como eu falei, dos 5 últimos anos que eu fiz a pesquisa, todos eles tiveram um resumo, pelo menos, né? E, inclusive, um foi uma única redação, um resumo, tá? Então, olha só. Primeira dica para vocês é para praticarem o resumo. Organizem a redação de vocês visualmente, tá? Mentalmente. Como? Tá? Alguns métodos aqui foram colocados, né? Usar post-it é uma, né? Para destacar alguns dados específicos, alguma coisa que te chama a atenção. É a criação de mapas mentais, por isso que muitos professores solicitam mapas mentais, tá? Porque é uma forma de fazer o seu resumo, né? Então, ali dentre as características principais e a solicitação feita dentro do resumo, muito do que é colocado dentro do mapa mental aparece, né? Então, vamos lá. E a utilização de fichas também. Ela também funciona para você poder treinar os seus resumos, tá? Então, olha lá. O que é um resumo? O objetivo dele é apresentar com fidelidade as ideias do autor, tá? Então, a elaboração é bastante complexa porque ela envolve a leitura, uma leitura bem feita, competente. E isso só acontece com prática, né? Então, olha lá. Análise detalhada de ideias do autor, discriminação e hierarquização. O que é hierarquização? É você ver o que é o principal, né? Dentro de uma hierarquia, digamos assim, vou trabalhar dentro da hierarquia da escola, nós temos o cargo mais alto como diretor, né? E depois nós temos ali, para professores seria a coordenadora, a orientadora e daí sim os professores, né? Então, hierarquização dessas ideias, ou seja, qual que é a mais importante e qual que é a ideia secundária. Para fazer esse resumo, a gente eu vou dar algumas ideias aqui para vocês, tá? Mas vamos continuar aqui, ó. Então, o resumo no sentido estrito, ou seja, como uma redação de vestibular solicita, as opiniões do texto original têm que estar presente, tá? A ordem pode ser alterada um pouco, né? Mas tem que ter articulação entre essas ideias. Então, você não pode emitir, a gente chama de juízo de valor, ou seja, aquilo que você acha sobre o texto, você não pode colocar. Os seus comentários sobre o texto não podem ser colocados, né? Então, tem que ter somente as ideias do autor, tá? Então, com tudo isso, né, dito isso, trata-se de reduzir o texto a uma fração pequena diante da extensão original, né, mas que mantém a sua estrutura e os seus pontos essenciais, tá? Então, por isso é indispensável buscar qual é essa essência do texto. Copiar partes do texto não faz parte de uma produção de resumo, tá? Isso é somente colagem. A gente chama de Ctrl+C, Ctrl+V, né? Então, às vezes, não, mas é porque eu quero continuar fiel às ideias do autor. Isso não é continuar fiel à ideia do autor, é só copiar e colar, né? Então, a gente precisa que seja feita uma filtragem, uma reelaboração do texto original com as suas palavras, porém com as ideias do autor, tá?
Então, preste atenção nessas dicas. Leia atentamente o texto a ser resumido. Sublinhe trechos essenciais. Só que dentro desses trechos essenciais, às vezes você pode sublinhar muita coisa. Nem sempre tudo é tão essencial, às vezes pode ser secundário, então preste atenção nisso, tá? Identifique nesses trechos grifados as ideias principais, né? A ideia principal ou as ideias principais. Às vezes, essa busca, ela demanda seleção, né? Ah, não, isso aqui faz parte do secundário, essa faz parte do principal. Então, você reunir as informações da ideia principal, tá? Seguinte, identifique as ideias secundárias e agrupe-as em subconjuntos. Então, as ideias secundárias também são interessantes estarem presentes lá no resumo de vocês, tá? Mas, como foi dito, elas são secundárias e elas podem ser reunidas. Às vezes ela está espalhada no texto, né? Fala um pouquinho em um ponto, fala um pouquinho em outro ponto, e você pode reunir essas informações secundárias e falar sobre elas, né? Não deixando de apontar sempre a ideia principal. Então, olha só, se houver alguma palavra desconhecida, isso é para treinamento, né? Você tem que buscar o significado dessa palavra, escrever em uma folha, deixar ali do ladinho do texto, escrever ao ladinho do texto. Porém, numa produção de resumo, em caso de vestibular, você tem que tentar entender aquela palavra com o contexto que está sendo usado, ok? Organize esses trechos procurando estabelecer relações entre eles. O que é estabelecer relações entre eles? Usar as conjunções, os elementos coesivos, tá? Não é só tirar partes do texto e colocar ali as ideias principais com as suas palavras e não fazer uma relação, não estabelecer uma relação entre essas partes, entre o primeiro e o segundo parágrafo, tá? Então, esquematize o resultado desse processamento. Uma das ideias seria o mapa mental, tá? E redija o resumo com as suas próprias palavras, sem incluir informações que não existem no original. Então, olha lá, não imita juízo de valor, tá? O que você acha sobre aquele assunto, sobre a ideia do autor, não pode ser colocado no seu resumo. E, por último, revise o texto e verifique se apresenta correção gramatical, coesão, que é aquela linha de costura que eu falei para vocês, os elementos coesivos. Nós estamos estudando em língua portuguesa, nós vimos, né, orações coordenadas, então aquelas conjunções coordenativas, as conjunções subordinativas, os pronomes, tudo isso são elementos coesivos, tá? Então, verifique se está coerente, se está coeso o seu texto e mantenha a clareza desse seu texto, ok? Essas são algumas dicas para você poder montar o seu resumo e espero que tenha ajudado. Eu vou deixar para vocês uma atividade para que vocês postem na plataforma, essa atividade, justamente um resumo, para vocês poderem treinar e fazer essa atividade em cima de um resumo que foi solicitado pela Universidade Federal, igual a gente fez no primeiro bimestre, ok? Beijo a todos, fiquem com Deus, até a próxima aula.